dia. Maravilha, tá de volta, né? Depois de 3 anos, eu que desde o primeiro Arnold Classic estou sempre palestrando, trazendo atleta, e ficar longe dessa energia foi um período muito difícil, mas já estamos de volta aí com tudo. Tenho certeza. E vem cá, Rodolfo, como ser assim um Nutri de sucesso? Dá aí uma dica pra gente. Olha, primeiro é a definição de sucesso. É muito fácil eu tentar traçar uma trajetória para aquele que está se formando, falar do que eu fiz, do que eu abdiquei, do caminho que eu tracei. Pode parecer clichê o que eu vou falar, mas o segredo está em amar aquilo que faz. E, infelizmente, as pessoas estão buscando as suas relações, sejam profissionais, amizades e até mesmo amorosas, baseados em o que aquilo vai me proporcionar. Agora a nutrição é uma área maravilhosa, grandiosa, então vou fazer nutrição para ganhar dinheiro. Eu nunca pensei nisso. Eu simplesmente amei a nutrição na minha adolescência, porque ela transformou a minha vida. Eu fui uma criança obesa e me apaixonei por isso, e fui vendo aqueles benefícios e quis levar isso para todas as pessoas. Então, com esse amor, foi que eu cheguei onde eu cheguei. Não foi por pensar que essa profissão é aquilo que vai me trazer um benefício financeiro, ou sucesso, fama. Não, simplesmente eu vou seguir meu coração e fazer aquilo que eu amo, e assim é até hoje. Rodolfo, quando a gente ama o que a gente faz, principalmente você como nutricionista, você deve estudar pra caramba, né? Você teve alguma descoberta assim que te impressionou, te encantou nos seus últimos estudos e leituras? Olha, diariamente o estudo faz parte da nossa trajetória profissional. E quantas vezes eu não me pego num sábado à noite, onde eu podia estar tendo um momento de lazer, eu estou lá estudando no meu escritório. Mas para mim é um lazer. O segredo, mais uma vez, do sucesso é você levar aquilo que você tem como hobby, aquilo que você faria sem ganhar nada em troca, e você com certeza vai ter muito sucesso, você vai ganhar muito fazendo aquilo, porque você faz com amor e com dedicação. Com relação às descobertas, acho que o que tem mais me encantado na nutrição ultimamente é a relação da nossa saúde intestinal com as nossas emoções, com o nosso comportamento, com o nosso sistema hormonal, com a performance esportiva, com a performance profissional no ambiente de trabalho. Então nós temos cada vez mais estudos mostrando essa importância da relação entre o intestino com todos os nossos outros sistemas, incluindo performance e até mesmo a questão intelectual e relacionada até a emoções. Então isso tem me encantado muito e é uma área de estudo que cada vez vem crescendo mais dentro da nutrição, inclusive nutrição esportiva. Entendi. Bem, vamos lá, olha, a gente abriu as perguntas para a internet. Bora lá! Então eu vou ler o que a gente recebeu, tá, gente? Comer de 3 em 3 horas é mesmo certo? O legal é que nós hoje vamos debater algumas perguntas que teoricamente são simples, que aí é o perigo da gente ter um pouco conhecimento e estar muito empolgado. A gente tenta responder com sim ou não, e todas as perguntas são muito complexas. A questão de comer a cada 3 horas pode parecer simples, mas não é. Primeiro de tudo, precisamos entender um pouquinho sobre cronobiologia. Horário que nós acordamos, horário que nós vamos dormir. Esse é o primeiro passo de qualquer mudança na alimentação. Que horas você acorda? Que horas você dorme? Que horas você treina? Que horas você estuda? Que horas você trabalha? E dentro dessa rotina, ajustar a nossa distribuição das refeições. Falando em nutrição esportiva, principalmente, que é o nosso foco aqui hoje, a ideia sempre é distribuição de proteínas ao longo de pelo menos 4 refeições do dia. A ingestão de carboidratos vai depender do quanto que você vai gastar de energia. Eu vou fazer um exercício, eu vou ficar sentado, o que eu vou fazer nas próximas 3 horas? Isso vai determinar o quanto de carboidrato eu comerei em cada refeição. Então, pelo menos 4 refeições do dia deveriam ser realizadas. Ah, mas e o jejum? É uma estratégia que não respeita a cronobiologia do jeito que muitas pessoas fazem. Se for fazer um jejum, que faça um jejum noturno. Mas é interessante você aumentar a janela de espaçamento entre as refeições, parando de comer mais cedo, do que você, por exemplo, eliminar o café da manhã. Agora, as pessoas confundem com alguns estudos que mostram que você não precisa comer a cada 3 horas para acelerar o seu metabolismo. Você não precisa ficar olhando no relógio exatamente para saber o horário que você vai comer. Então aí entra nesse conflito que na verdade é uma falta de uma visão ampla sobre esse assunto. Então, resumindo, comer a cada 3 horas é necessário? Não, mas você ter uma regra de horários ajuda muito. Principalmente para você encaixar esses horários dentro da sua rotina, que é o primeiro passo de tudo. Eu então que esqueço de comer, chega de madrugada, me dá uma fome.
Parece que tem que comer tudo do dia inteiro que eu não comi. E de madrugada é o horário que o seu organismo está preparado para dormir e não para metabolizar um prato de macarrão ou um chocolate. E é por isso que muitas pessoas acabam engordando. Muitas vezes não pela quantidade de calorias que ingere, mas pela maneira com que distribui essas calorias ao longo do dia. Por isso a importância de termos regras com relação aos horários, sim. Não ficar perfeito no horário, mas entre 2 e 4 horas, ok? É ter uma planilha de organização. Até porque comer de madrugada, a gente vai comer com preguiça, né? Aí pega o que não deve comer. Depois das 21 horas, o ideal é você estar preparado para dormir. E não ficar comendo um prato, né, de uma pizza inteira. 9 horas da noite seria um horário ideal para parar de comer? Olha, 21 horas, 9 horas da noite é o horário que a nossa produção de melatonina, que é um hormônio indutor do sono, ela já está alta. E, consequentemente, nossos níveis de insulina já estão mais controlados. Mas nós temos que também pensar na rotina de muitas pessoas, quem trabalha em turnos ou trabalha à noite, então já complica um pouquinho nessa questão. Mas, respeitando a cronobiologia, 9 horas da noite já seria um horário para você estar indo para a cama e não estar se alimentando. Então, a última refeição entre 7 e 8 seria perfeito, mas claro, cada um vai ter a sua necessidade de acordo com as suas atividades, e por isso que tem que ter um nutricionista auxiliando. Não existe uma regra geral para todo mundo. Eu já vi que eu tenho que marcar um horário para ontem com você. Vamos lá. Própolis, glutamina, cúrcuma, é bom mesmo para a imunidade? Excelente pergunta. Imunidade é algo multifatorial. E o principal para a imunidade, sono, controle do estresse e você não ter nenhum tipo de deficiência vitamínica e mineral. Aí posso dar exemplo, zinco, vitamina D, que as pessoas confundem. Eu vou suplementar vitamina D para melhorar a imunidade. Mas a pessoa não sabe se ela está em deficiência. Se ela não estiver em deficiência, aquela vitamina D acima das suas necessidades não vai ajudar. Isso vale para o zinco, vale para outros nutrientes também. Agora, um erro muito comum em quem está buscando uma estética corporal mais avançada é restrição muito grande de carboidrato. E o carboidrato acaba sendo um precursor de neutrófilos, que acaba afetando o sistema imune se ele está ingerido em uma quantidade mais baixa. Então, alguém que está com uma restrição calórica muito grande em carboidrato, está com uma deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, né, um sono prejudicado, ficar utilizando própolis, por exemplo, que mesmo ele tendo ótimas comprovações para a melhora do sistema imune, não vai adiantar nada com relação à imunidade. 5 gramas de glutamina pela manhã, me perdoem, mas não tem fundamentação científica isso relacionado à melhora de imunidade. Pode gerar likes em rede social, mas não existe nenhum tipo de comprovação científica com relação a isso. Uma dosagem muito pequena para algo tão complexo que é o sistema imune. E algo que as pessoas estão ignorando é o controle das emoções, o manejo do estresse. O estresse é ótimo. O estresse que faz a gente ir de A para B. O problema é o mau controle do estresse. Estar aqui hoje com você me gera um estresse. Nossa, eu vou levar uma informação para um evento tão grandioso e é o que me faz estar aqui me dedicando. Eu ter perdido uma noite de sono para estar aqui, aí é o mau manejo do estresse. Então, esse controle das emoções é fundamental para o sistema imune. É algo multifatorial, não vai ser um suplemento sozinho que vai resolver. Ou seja, ajuda dentro de um contexto muito grande. É a famosa cereja do bolo. E desses que você comentou, eu gosto muito do própolis. Eu acho que é algo que poderia ser mais difundido e principalmente atenção com relação à qualidade. Um própolis de base alcoólica, um própolis verde, né? Aí sim pode auxiliar, mas dentro de algo multifatorial. Tá, entendi. Bem, existe algum alimento que diminua o estresse e o cortisol? As pessoas olham o cortisol, que é um hormônio imunomodulador, como algo ruim. O cortisol é ótimo, a insulina é ótima, assim como a testosterona. São hormônios que, dentro das suas quantidades adequadas, eles são fundamentais para a nossa saúde. É o cortisol que vai tirar a gente da cama de manhã, você vai acordar e ter disposição. Agora, aquela pessoa que tem indisposição ao longo do dia, está com todo o seu sistema hormonal danificado, seja desde o cortisol, seja testosterona, entre outros hormônios. Então, já quebrar essa visão de que o cortisol é ruim. O cortisol é ruim quando ele está ou em excesso ou ele está baixo. E até falando de nutrientes, pasmem vocês, um nutriente que mais modula cortisol é o carboidrato. É o mesmo carboidrato que as pessoas têm medo de comer. Então, o carboidrato, quando é ingerido da maneira adequada, ele é um ótimo modulador de cortisol. Nós temos alguns suplementos, como, por exemplo, os adaptógenos, falando um pouquinho de fitoterapia, ashwagandha, rhodiola rósea, ginseng, que eles também auxiliam nesse manejo do cortisol. Mas nada vai ser mais eficiente do que, de novo,
horário de acordar, horário de dormir, como é sua rotina, atenção plena nas refeições, atenção plena no exercício, meditação, espiritualidade, isso sim faz um ótimo manejo do cortisol e, em paralelo, você pode sim ter alguma suplementação que seja, mais uma vez, igual o própolis para a imunidade, cerejinha do bolo também para esse controle do estresse. Pergunta de leiga total aqui, tá? Quando você fala o carboidrato é importante, mas enfim, no limite, o que seria isso? Quando se fala em carboidrato é mais difícil do que quando se fala em proteína. E um detalhe importante também, pessoal. Ultimamente, só se fala em carboidrato, proteína, lipídio, vitamina, mineral, de uma forma assim muito reducionista. Nós temos que enxergar o alimento. Quando você olha uma pizza, é carboidrato. Não. A pizza tem carboidrato, tem proteína, tem gordura. A gente olha a carne, proteína. Não. Proteína mais gordura. Você tem uma visão macro com relação ao alimento e não só ao nutriente. Agora, pensando no nutriente isolado, quando a gente fala de proteína, é muito fácil você determinar uma quantidade diária. Aquela pessoa que está buscando ganho de massa muscular, 2,2 gramas por quilo de peso, você distribui isso em 4 a 6 refeições por dia. O carboidrato é muito variável, porque vai depender do gasto de energia de cada um. Um nutricionista, ao longo do dia, ele vai precisar de menos carboidrato do que um personal trainer, que trabalha em pé, que muitas vezes tira peso, coloca peso, tem o seu próprio exercício físico. Então a rotina diária de atividades faz muita diferença. Para musculação, uma ingestão em torno de 3 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, para ganho de massa muscular, muitas vezes já é o suficiente. Agora, para redução de gordura, nós vamos gradativamente diminuindo esse carboidrato e aumentando a ingestão de proteínas. Olha só, pessoal, a gente precisa de mais proteína no momento de reduzir gordura do que no momento de ganhar músculo. Né? Algo assim que até é diferente do que a gente se imagina de início, né? Quanto mais proteína, mais músculo. Nem tanto, a gente precisa, muitas vezes, de mais carboidrato para se ter energia, fazer um treino onde gere uma demanda absurda, para aí sim, essa proteína ser utilizada como nutriente estrutural. Falando um pouquinho até para quem é nutricionista, né, profissional da área, essa gramagem, né, essa dica com relação à distribuição de nutrientes. Eu tô adorando, porque eu tô aprendendo tudo. Que bom, que maravilha. Tem até uma pergunta no final que eu vou puxar agora, porque pergunta isso. O que comer pré e pós-treino? Eu imagino que depende realmente da demanda de cada um, né? Claro, a sua resposta, você já respondeu a pergunta, depende da demanda de cada um. Ok, mas algo muito importante. O pré-treino de amanhã começa no pós-treino de hoje. Se eu treinei agora e vou fazer a minha refeição pós-treino, essa refeição já vai me garantir vai iniciar a recuperação para o treino do dia seguinte. Então essa visão apenas de o que eu como antes do treino, o que eu como depois do treino, é algo dos anos 90, onde se acreditava na tal da janela de oportunidades. Hoje nós sabemos que a janela de oportunidades ela fica aberta 48 horas depois do treino. Então, na verdade, é algo contínuo. Então, cada refeição ela é igualmente importante. Distribuição de proteína, muito similar entre as refeições. E o carboidrato, aí sim, em maior quantidade, tanto antes quanto depois do treino. Voltando na questão do depende, vamos imaginar alguém que faça o treino só de musculação 1 hora por dia. Essa pessoa ela não precisa de uma recuperação tão rápida assim, de síntese de glicogênio, que é a nossa reserva de carboidrato, para o treino do dia seguinte. Isso vai ter mais tempo para isso. Quem treina de manhã e também à tarde, aí precisa acelerar essa recuperação. E nesse caso, entram alguns alimentos que as pessoas falam que são vilões. Açúcar. Quem é da nutrição esportiva não pode falar que açúcar é vilão. O açúcar ele pode ser um excelente alimento de síntese de glicogênio. Então a gente usa muito doce de leite, doces realmente ali que tem um índice glicêmico alto para uma recuperação de um treino muito intenso. Agora, aquele sedentário, aí o açúcar vai ser vilão. Então tudo, de novo, depende do contexto onde ele é inserido. Alguém que está correndo 2 horas, uma meia maratona, ele precisa estar repondo açúcar durante esse exercício. Bem, vamos continuar aqui. Tríbulos funciona? Eu não sei nem o que é tríbulos. Até fazendo uma introdução sobre se funciona ou não funciona. Glutamina, imunidade, tríbulos, ganho de massa. Não é tão direto assim. Nós precisamos ter uma visão
de tratar a causa e não só o sintoma. Ah, eu quero ganhar músculo, o que eu tomo? Ah, meu cabelo está fraco, o que eu tomo? Às vezes o cabelo está fraco não é por uma deficiência de ferro ou de algum outro micronutriente, sim, porque o seu intestino está em desbiose e você não está absorvendo aquele nutriente. Aí entra o profissional de nutrição identificar realmente essas demandas, não é só calcular cardápio. Calcular cardápio o software faz, o aplicativo faz sozinho. Então nós precisamos ter essa visão mais multifatorial. O Tribulus, diretamente para aumento de testosterona, ele tem se mostrado insuficiente. Mas, se você pega um idoso, um homem com 75 anos, suplementando um Tribulus de qualidade, ele vai te relatar provavelmente melhora de bem-estar, até uma melhora de libido. Então, para quem que nós estamos falando? Para um bodybuilder profissional? Não vai fazer nem cócega. Agora, para um homem de 80 anos de idade, que está ali necessitando de um suporte maior com relação ao seu manejo hormonal, pode sim ter sua aplicabilidade. Então, dificilmente a gente fala de um suplemento nessa questão de ele não presta. Ele não serve para quê? Às vezes ele não serve para uma finalidade, mas ele pode ser útil para outras. Raramente, nem consigo me lembrar de um suplemento que eu possa dizer, olha, isso não presta. Né? Sempre vai ter alguma aplicabilidade em algum manejo clínico. Vamos seguir. Já teve vontade de competir? Olha, eu entrei nesse mundo de nutrição esportiva pensando em competição. Só que na minha época, não existiam outras categorias, era o bodybuilder, né? E toda vez que eu começava uma preparação por contest, eu ficava muito magro. Eu ficava um físico hoje que seria um classic, né? E na época não existia. E eu ficava frustrado, eu queria ficar gigante, não conseguia, né? Então, hoje até daria para ter essa visão. Na época ou era grande ou não era atleta. Daí eu não conseguia daquela finalização do jeito que eu gostaria. Foi até uma frustração na época, mas aí eu fiz tantos atletas campeões do outro lado, né? Que isso já me satisfez essa vontade. Viajei o mundo inteiro levando atletas, né? Hoje eu estou mais focado na educação, mas durante muitos anos minha carreira foi viajando o mundo todo com atletas para competição. Pintei muito atleta em competição, né? Eu vejo aqui os atletas passando, já fico nem lembrando, né? Ai, que delícia. Mas tá em tempo, Rodolfo, não? Quem sabe? Na Master daí, né? Aí, você sabe. 41 anos só se for já na Master. Bem, vamos lá. O que você acha? A gente já falou sobre isso, né? De jejum intermitente, mas você apoia, aprova? O jejum ele pode ter grandes aplicabilidades, mas a maioria das vezes ele tem uma aplicação mais lúdica, no sentido daquela pessoa que está perdida. Ah, vou tentar o jejum intermitente. Está errado. Ela tem que analisar o que ela está errando na sua rotina que está impedindo, nesse caso, o seu emagrecimento. Nós temos, sim, algumas aplicações metabólicas interessantes. Vamos imaginar, aquele obeso que está comendo tudo errado, começou amanhã a fazer um jejum intermitente, se ele fazer uma avaliação bioquímica daqui a 8 semanas, ele vai apresentar melhoras. Mas, será que foi o jejum intermitente? Será que ele tivesse feito uma outra estratégia, ele também não estaria com os mesmos benefícios de uma maneira mais confortável? Porque é algo que, assim como a dieta cetogênica, todo mundo fala, todo mundo começa, mas dificilmente alguém mantém isso a longo prazo. E a melhor dieta de todas é aquela que tem aderência. Então é algo agudo para se realizar e não algo pensando em uma visão crônica. E se for fazer um jejum, que respeite de novo a cronobiologia, antecipe a última refeição, ao invés de não comer nada de manhã. Acordou, come. De manhã, exceto se você vai acordar e já vai para academia, ok. Mas de manhã você precisa ter uma alimentação. Se for para restringir algum horário, que faça à noite. Mas, aí depende. E se essa pessoa treinar à noite? Aí já complica. E se essa pessoa treinar no dia seguinte em jejum? Aí também já não dá para restringir a alimentação à noite. Então é uma possibilidade, mas não uma regra engessada, como a gente vê muitas vezes sendo seguida por aí. Sim. Ô, gente, eu tenho mais perguntas para fazer para ele, mas como são da internet, acho que também é legal abrir para vocês que estão aqui com a gente agora, né? Vou começar por você logo, que você já está chamando a atenção. Qual é o seu nome? Juliano, manda aí. Rodolfo, eu sou nutricionista também. Legal. E sou lá do Espírito Santo. E hoje há bastante tempo, né? Você é uma das referências aí, é considerado há bastante tempo um dos melhores nutricionistas do Brasil. E a gente que tem a questão da prática clínica ali, né? Que atende várias pessoas, hoje está cada vez maior, né? Até mesmo pelo tempo que você tem, a questão dos problemas que vai além da nutrição, que são as questões ali psicológicas dos pacientes que a gente vê
ali na prática, ali clinicando no dia a dia, né? Que vai muito além da nutrição. Então a minha pergunta é a seguinte: além do trabalho ali multifatorial que a gente acaba indicando para outros profissionais, como psicólogos, até mesmo psiquiatras e algo do tipo, o que nós nutricionistas, qual é a dica que você daria, ou especialização, ou algo do tipo, para que a gente também possa ter uma conduta para que possa melhorar ainda mais essa relação entre nós nutricionistas com os nossos pacientes? Excelente pergunta. Para quem aqui mais é nutricionista? Levanta a mão. Bastante, que legal. Então vocês vão entender bem o que eu vou dizer. Hoje em um consultório as questões emocionais são muito mais complexas de serem resolvidas do que cálculos matemáticos. E a preocupação de muitos profissionais quando saem da faculdade é basicamente em calcular cardápio e avaliação antropométrica. Isso é o mais fácil. Isso é o mais tranquilo. O que nós precisamos em um consultório, e aí sim entra essa questão da individualidade da consulta, porque individualidade não é para um paciente você coloca banana e outro coloca mamão, ou esse aqui tem um cálculo diferente do outro, e sim o manejo do paciente no sentido comportamental. Então o segredo é você ter empatia, que é diferente de ser simpático. Simpatia é uma coisa, empatia é você se colocar no lugar daquele paciente. Então o profissional precisa de uma atenção plena na consulta, uma escuta ativa e até mesmo observar as atitudes do paciente na consulta. Se ele está toda hora no celular, se ele está ansioso, é uma pessoa que é ansiosa também na sua rotina. Ele vai ser ansioso com relação ao seu resultado, a expectativa que ele vai ter da consulta. E é muito fácil a gente terceirizar o problema. Hoje em dia todo mundo terceiriza o problema. Ah não, vou indicar para o psicólogo. Ok, você pode indicar, mas você tem que auxiliar também esse psicólogo. E é muito interessante, porque a leitura do paciente vai ser fundamental até na maneira da estratégia que você vai escolher e na forma como você vai orientar aquele paciente. Alguns funcionam na pancada. Caramba, meu, você veio aqui me encher meu saco e mais uma vez você não segue nada. Tem gente que funciona assim. Enquanto outros, você tem que sentar do lado da cadeira, pegar na mão e ser o mais carinhoso possível. Só que essa é uma leitura que você tem que fazer com muito cuidado. Assim como chega alguém no consultório amanhã, segunda-feira, então eu fui na feira do Arnold e eu quero competir. E você olha, você vê que não tem condição nenhuma. Porque assim como qualquer outro esporte, para subir num palco de um campeonato de alto nível, você precisa de genética, de aptidão. E muitas vezes aquela pessoa é motivada, mas não tem essa base genética. E como é que você vai falar isso para o cara? Meu, você não tem condições, você não vai ser um campeão. Você pode gerar assim uma decepção naquela pessoa absurda. Então essa atenção, esse respeito para o paciente é o que vai te trazer esse manejo de fazer uma estratégia X ou Y. Como que alguém que já com um transtorno emocional, a pessoa está passando por inúmeros problemas psicológicos, você vai lá e retira o carboidrato da pessoa. Você vai lá e faz uma proposta de um jejum intermitente com muita restrição calórica. Você vai acabar de ferrar a vida dessa pessoa. E lembrando, emoções, intestino. Você precisa cuidar do intestino dessa pessoa, de realmente ter uma distribuição de nutrientes, e também a maneira de atenção plena, como ela vai fazer a refeição, tudo isso vai impactar também no lado emocional. E é muito interessante que até a busca por um determinado objetivo gera uma pressão. A pessoa acorda já de manhã olhando o shape no espelho. Isso é uma pressão, é mais um estresse. Aí a dieta é estressante, 2 treinos por dia. Uma hora essa pessoa explode. Então, realmente, ver o paciente como um ser humano e não apenas como cálculo de cardápio é fundamental. E não adianta ficar só terceirizando, jogando para o psicólogo rojão, né? Você tem que estar junto ali com aquela pessoa o tempo todo. E é o que vai te trazer uma agenda cheia. É você ter essa atenção plena com o seu paciente. Calcular cardápio, o aplicativo faz sozinho. Ah, isso eu concordo, tá? Porque eu sou aquela que gosta da atenção. É pegar o paciente no colo. Até, quando eu falo isso, o pessoal acha, não, o Rodolfo é maluco. Talvez eu seja mesmo. Se eu indo para o consultório, eu coloco sempre a mesma música, eu mentalizo como vai ser o meu dia. Eu chego no consultório, eu nem converso com a secretária, já tenho esse respeito, ninguém entra na minha sala. É um momento de pelo menos 1 hora de concentração. Se você pegar um atleta profissional campeão, ele não chega na academia olhando no WhatsApp e treina de qualquer jeito. Ele mentaliza aquele treino muito antes. É a profissão dele. E da mesma forma, um consultório, você não chega atrasado. Eu nunca cheguei atrasado na minha vida. Se a consulta é 7 da manhã, 6 horas eu já estou lá. Não existe a menor possibilidade do paciente chegar antes de mim.
Então, é aquele respeito ao paciente que está te procurando com algum problema, você está cuidando de pessoas, não é simplesmente algo, né, uma dieta, né, manda por e-mail a dieta depois de 5 dias úteis, né? Quando eu ouço isso, eu falo, nossa senhora, que virou isso? Né? Daqui 5 dias te manda uma dieta por e-mail. Né? O paciente, você precisa ser um educador, você precisa ensinar o paciente a se alimentar. E isso não é mandando uma dieta por e-mail sem qualquer tipo de explicação ou justificativa, né? Bem, próxima pergunta, quem quer? Lá vou eu para ele. Mas faça um elogio enquanto isso, porque o que você conta é o que te fez ser uma referência realmente. Né? Chegar uma hora antes, atenção, carinho, preparação, concentração. E muitas vezes, a gente não está feliz todo dia. A gente muitas vezes está com algum problema pessoal, às vezes você não gostaria de estar indo para o trabalho, você tem que deixar qualquer tipo de problema fora da sua sala para receber aquele paciente da melhor maneira possível. E entre um paciente e outro também, você fazer algum exercício de meditação, respiração, para você desconectar aquele paciente para o próximo que está vindo. E dificilmente alguém faz isso. E eu vi, depois de 20 anos atendendo, eu vejo que isso é uma chave também para um bom atendimento. Você desconectar a consulta anterior e iniciar uma nova. E não é só chamar o próximo, não. É realmente você ter ali essa conexão com o que está por vir, né? Lendo um prontuário com carinho, com atenção, e não simplesmente fazer números do dia. Atende 15, atende 10. Mas quantas pessoas você realmente mudou? Isso que é a pergunta que realmente deve ficar, né? E que me inspirou para minha profissão, que nem é de nutrição. Você, manda. Fala, Rodolfo, boa tarde, meu nome é Arthur. A gente vê muitas pessoas tirando farinha, lactose, glúten das suas alimentações, acreditando ser saudável o não consumir e acreditando fazer mal consumir também esses produtos. O que você tem para falar sobre isso? Adorei essa pergunta. De novo, a visão simplista da nutrição, colocando a culpa em determinado alimento. Vamos lá, antes de falar de glúten e lactose, que são os clássicos, vamos pensar aqui num peito de peru. Pô, peito de peru, um embutido, tem conservantes teoricamente cancerígenos, não é um bom alimento, rico em sódio. Tá, e se essa pessoa comia pão com mortadela até ontem, e hoje ela substituiu a mortadela pelo peito de peru? Nesse contexto, peito de peru passa a ser um bom alimento. Que, claro, ela poderia, na sequência, avançar nessa mudança, ou, para ela, tá ok, dentro do contexto já tá bom aquela mudança alimentar. Agora, vamos lá. Uma pessoa com 35 anos de idade, se alimentou mal a vida inteira, maltratou muito o seu intestino. Intestino, pessoal, é um órgão de 12 metros, não é algo tão simples assim quanto as pessoas imaginam. E seja maltratou com alimentos ruins ou com um manejo inadequado do estresse, então ela não tem uma boa receptividade para alguns alimentos, aí entra o próprio glúten. E põe a culpa no glúten, põe a culpa no pão. Mas na verdade o problema é o intestino dela, não é o pão. Se pegar uma pessoa com uma ótima permeabilidade intestinal, com todo o seu sistema digestivo em ótimas condições, ela vai metabolizar aquele pãozinho muito bem. Então o problema está na pessoa e não no alimento. Claro, podemos citar uma doença celíaca, mas a gente está falando de 1 a 2% da população. O restante, que tem essa maior sensibilidade ao glúten, é para o mau tratamento ao longo da vida no seu intestino. Então, tudo bem, retirar momentaneamente aquele alimento que traz o desconforto, mas que, em paralelo, esteja também tomando as medidas necessárias para a melhora dessa saúde intestinal. Falando de esporte, muitas vezes o problema é muita proteína, né? Durante muitos anos, nós discutimos essa ingestão de proteína no sentido de que não é tóxico para a saúde renal, nosso organismo se adapta, ok, mas para o intestino acaba sendo. Você ingerir 4, 5 gramas de proteína por quilo de peso, o que com suplementos acaba sendo fácil, acaba sendo algo muito danoso para a sua saúde intestinal. E com o passar do tempo você vai tendo intolerância a tudo. É muito comum você encontrar vamos pegar aqui, uma mulher super sarada, abdômen trincado, mas com muita distensão abdominal, o intestino irritável. É aquela dieta rica em proteínas, zerada quase em carboidrato, pouca fibra, mau controle do estresse gerado até pela própria pressão do resultado. O intestino vai ficar realmente muito sensível, não somente a glúten, mas ela começa a ter intolerância a oleaginosas. Chega um momento que ela começa a não ter variedade mais alimentar, que é um dos padrões também principais para a saúde intestinal. Eu como fruta. Se você só come banana, não tem variedade, tem que comer banana, kiwi, maçã, morango, uva, e a mesma coisa, eu como salada todo dia, alface e brócolis. Não,
e comer alface, brócolis, cenoura, beterraba, comer um pouco de tudo. Essa variedade alimentar é fundamental para o seu intestino sempre ter uma ótima receptividade para todos os alimentos. Então, ficar julgando o alimento em si é antes de julgar como que está a sua saúde, principalmente intestinal. Falando de lactose, no nosso país principalmente, boa parte da população acaba sendo intolerante à lactose no decorrer da vida. Intolerância é diferente de alergia. Intolerância à lactose e alergia a uma proteína específica. A proteína do soro do leite, às vezes podemos ter uma alergia, sem ter intolerância à lactose. Então tem que ter essa visão também individual do que realmente é uma intolerância gerada por uma questão enzimática, que é normal ao longo da vida inclusive, ou uma alergia gerada por um mau tratamento ali do seu intestino ao longo da vida. Então essa visão de novo macro. Antes de falar do alimento é falar de cada um. Como é que está o seu intestino para receber esse alimento? Ótima pergunta. Obrigada, Arthur. Temos mais uma ali, ó. Fabinho, fala para ele, por favor, com ele. Oi, Rodolfo, boa tarde. Eu sou nutricionista. Ah, legal. Vim da Paraíba, um prazer estar aqui com você. Eu queria saber como é que você lida hoje com as críticas, como também a cobrança em cima de nós profissionais nutricionistas, para ter um estereótipo sempre de corpo perfeito, como também viver comendo exclusivamente 24 horas saudáveis, aquele momento que a gente não pode se permitir comer alguma coisa que não seja taxada como saudável e por várias vezes a gente é criticado. Eu queria saber se você passa por essa cobrança também da gente viver essa imagem perfeita 24 horas por dia. Todas as perguntas maravilhosas, né? Essa questão da uma alimentação mais permissiva ou não, depende, mais uma vez, de cada contexto. Vamos pegar que a gente está em um evento, em uma feira onde tem uma competição do mais alto nível do Brasil, onde atletas estão subindo naquele palco com a maior qualidade possível do físico, o melhor físico da vida de muitos estão ali. Dizer que essas pessoas podem ter uma flexibilidade alimentar, eu nunca preparei nenhum atleta comendo brigadeiro. Se alguém conseguiu, pelo amor de Deus, me ensine. Eu sempre preparei atletas comendo arroz integral, batata doce, frango, peixe, alimentação realmente mais restritiva. Agora, alguém que não é um atleta ou não está passando por um determinado período agudo de uma patologia, ele não precisa e não deve ter uma rotina tão restritiva assim. E que é o que as pessoas tentam fazer. A pessoa não é um atleta, ela quer ter uma rotina de atleta, não vai dar certo. Porque nenhum atleta tem isso o ano inteiro. O atleta pega 12 semanas e vai e mergulha naquilo, abre mão de vida social, abre mão de muitas coisas pensando na sua profissão, que é aquele palco. Assim como é uma determinada patologia, aquela pessoa tem a obrigação, a necessidade de ter aquele controle alimentar. Seja uma doença autoimune ou até mesmo um diabetes que está descompensado naquele momento. Então aí não tem brincadeira, é ali, ferro e fogo mesmo. Agora as pessoas que podem ter uma flexibilidade alimentar acabam muitas vezes querendo passar por restrições muito grandes. E também tem gente que precisa emagrecer e quer ter uma flexibilidade gigantesca. Não dá também. Então aí esse meio termo, aí o mais importante, ter consciência alimentar. Isso eu tenho batido muito nessa tecla até com meus alunos. Nós precisamos ensinar as pessoas a serem conscientes daquilo que estão se alimentando. Não tem problema você comer uma pizza hoje à noite, se você tiver consciência que aquilo é um alimento calórico, que você vai ter que gastar aquela energia, que aquela pizza tem que ser degustada da melhor maneira possível, em boas companhias, isso não tem problema. Agora, você está sem carboidrato faz 4 semanas e hoje vai lá e come 4 pizzas inteiras, isso está errado. Isso sim está errado. O problema não é a pizza, o problema é comportamental. É realmente a gente ter essa consciência, ensinar o paciente a ter essa consciência alimentar. Algo que eu vejo um erro em profissionais mais jovens, né, recém-formados, é tentar prender o paciente como se fosse um refém. Não, como é que eu faço adesão ao paciente? Depende, você tem que dar alta para o paciente. Você tem que ensiná-lo a comer e ele às vezes te visitar uma vez por ano, às vezes a cada 2 anos, ou talvez nem te visitar mais. Agora, o atleta não, toda semana ele tem que estar no consultório. Então, a gente precisa fazer com que o paciente compreenda sobre nutrição para que ele tenha autonomia. Se você contrata um professor de natação para aprender a nadar, quando você viajar de férias, você não vai levar o professor junto. Você já vai estar pronta para nadar sozinha, andar de bicicleta, aprender a tocar piano, qualquer coisa. Agora, os profissionais estão educando os seus pacientes de uma maneira que sábado à noite ele manda um WhatsApp. Eu bebo cerveja ou tomo vodka?
Eu como ovo de Páscoa normal ou ovo de Páscoa fit? E isso está errado, porque nós precisamos ensinar o paciente a ter autonomia. Ele olhar a pizza ou o peixe grelhado e saber em cada momento qual que é a situação de cada. Né? Então essa parte educacional que no consultório a gente precisa trabalhar bastante. Esse lado pedagógico eu considero hoje a maior falha do profissional de nutrição. Quando eu me formei, esse dado eu resgatei essa semana no Conselho Federal de Nutrição. Nós tínhamos 30 mil profissionais de nutrição. Hoje são 150 mil registrados no Conselho. Mas tem muito mais gente hoje com sobrepeso e obesidade do que naquela época. Onde que esse pessoal está? O que esse pessoal está fazendo então? Nosso trabalho não está certo, pessoal. A gente precisa mudar o lado pedagógico. Nós temos aquela visão que vem da medicina de ser curativo, da gente resolver um problema. Ah, estou com dor de cabeça, eu tomo analgésico. Ah, eu preciso emagrecer, eu vou fazer uma dieta. Não, você começou a sua dieta no dia que você nasceu. Sua dieta alimentar começa no dia que você nasceu e termina no dia que você vai morrer. O que muda no meio do caminho é o seu conhecimento, é a sua consciência alimentar. E esse lado pedagógico hoje é muito falho nos consultórios. Calcular cardápio, isso qualquer um faz. Educar um paciente, aí você precisa ser um professor e não um prescritor de cardápio numa consulta. Você ter materiais didáticos em um consultório, ensinar como que funciona o metabolismo de nutrientes, o que vai acontecer com aquele carboidrato, com aquela proteína, aquele suplemento, por que você vai prescrever um probiótico, você vai explicar o porquê. Esse lado educacional é o que falta muito hoje em dia para o profissional de nutrição, que é o mesmo erro do médico do passado, que só curava. O médico atual, ele previne. E ainda mais hoje, com genômica metabolômica, a gente pode ter uma visão preditiva e já trabalhar aquela pessoa para evitar qualquer tipo de problema de saúde que ela tenha uma predisposição. Acho que você é o último. E deixa eu até fazer uma abordagem. Parabéns por essa ideia, porque igual, eu estou lá no Conference, né, onde nós palestramos para quem está lá, né, os alunos e tal. Então ter aberto essa possibilidade para a feira, eu achei incrível, foi maravilhosa essa ideia. Você sabe que essa arena, já vou te chamar, ela foi feita e quando me disseram quem viria, foi assim, chamamos quem amamos muito a família Arnold, quem a família Arnold ama. Então vocês todos foram assim carinhosamente escolhidos pela Ana Paula e pelo Bonilha, sabe? Ah, maravilhoso. Só pra você saber. Não, maravilhoso, que, assim, fico que a família lisonjeado. Arnold mesmo ama você. É isso que eu queria te falar. Fico lisonjeado. Já tá? Então fala aí. Eu também sou nutricionista, eu trabalho numa cidade aqui próxima, né, Louveira, e eu tenho essa visão pedagógica. Muitas coisas que você está falando eu falo para os pacientes. Todo mundo come durante a vida toda, então a comida não pode ser tabu, né? A comida tem que ser algo que o paciente entende, que desde o primeiro dia até o último dia da vida dele, ele vai estar se alimentando. Então tem que ser algo que ele entenda e faça suas escolhas. Eu não faço dieta restritiva no primeiro momento. Durante 2 meses o paciente precisa aprender a se alimentar, tratar todas as carências nutricionais, queda de cabelo, que muitas coisas aparentemente não estão conectados ao alimento, mas estão, hábitos e os alimentos que são escolhidos. E eu tenho muitos pacientes que trabalham em empresas e não tem como se alimentar porque a empresa não permite que se faça refeições entre esse período de trabalho. E eu muitas vezes tento tirar o paciente, dar aquela escapadinha e usar um suplemento líquido, o que muitas pessoas acham que o suplemento é somente para o atleta que quer ganhar peso, mas é uma ferramenta que eu considero importante para que o paciente consiga fazer uma refeição durante o trabalho que ele não poderia ter uma refeição sólida. A gente sabe que o sólido, o alimento, seria bem melhor. Qual a sua opinião em relação a essa escapada e a ingestão de um alimento, às vezes até um hipercalórico, durante o trabalho líquido ali, para que ele não fique sem se alimentar durante 6, 7 horas? Adoro, mais uma pergunta fantástica, e eu até vou ampliar essa pergunta para a gente falar de suplemento, né, que a gente acabou não falando ainda de suplementação. Um alimento proteico em pó, seja um whey protein, uma proteína isolada vegetal, uma albumina, caseína, entre tantos outros, é um alimento proteico em pó e não algo que deve ser usado apenas pós-treino, aquela visão de que quando eu era adolescente a gente acabava tendo. Um pote de whey ou de qualquer outra proteína, ele deve estar dentro de uma casa para ser utilizado pela família. O mesmo pote de whey que o garoto que quer ganhar massa muscular está usando para complementar sua massa muscular, pode ser usado pelo seu avô
que está ali evitando uma sarcopenia ou revertendo uma sarcopenia. O mesmo vale para a creatina. A creatina é conhecida no sentido de melhorar a performance, auxiliar indiretamente no ganho de massa muscular, mas a creatina tem efeitos neuroprotetores, pode prevenir doenças neurodegenerativas. Então, a mãe do bodybuilder pode se beneficiar da creatina e ela nem sonha. E muitas vezes o atleta não sabe disso. Então, essas informações a respeito do suplemento, como um suplemento que pode ser usado por toda a família, desde, citando exemplos, creatina, whey, coenzima Q10, N-acetilcisteína, ômega 3, enfim, tantos outros, né? Tem que ter essa visão, não para uma finalidade específica, mas sim como algo preventivo com relação à saúde. E falando de um trabalho, muitas empresas têm essa visão muito ignorante de ver a alimentação como uma perda de tempo. A alimentação que melhora a performance no esporte é a mesma que vai melhorar a performance cognitiva. Então, a própria creatina tem essa questão também de efeito direto com relação à cognição. Então, uma empresa que tivesse, eu já cansei de dar palestras para empresas com uma outra visão, a empresa que tivesse a visão de que a alimentação é uma grande fonte energética para melhorar a produtividade, ela vai respeitar sim os horários para alimentação. Eu nunca fiz horário de almoço na minha vida. Eu trabalho sempre 14 horas por dia. E por que eu não faço horário de almoço? Porque eu paro para comer várias vezes ao longo do meu dia. Então não preciso 2 horas de almoço ficar lá giboiando porque eu comi um pratão de comida. Não, a cada 2 a 4 horas eu faço uma alimentação adequada e isso me gera energia. Se durante tantos anos eu conseguir manter um consultório com tanto volume de pacientes, palestrando todo final de semana, e livros, aula, tudo mais, é porque a nutrição, a mesma que dá energia para o meu treino, me dá energia para o meu trabalho. Então essa visão realmente da nutrição para performance, seja ela performance cognitiva, esportiva, sexual, tudo, é a mesma performance, a energia vem do mesmo lugar. Então você precisa de uma nutrição adequada e o suplemento pode ser uma grande ferramenta, sem dúvida alguma. Ô, gente, a gente está ao vivo na TV Arnold. Que chique. Muito chique. E me parece, eles me disseram, enquanto eu estava respondendo, que a galera assistindo ao vivo está pedindo mais pergunta. Opa! Então vamos abrir para a última, porque estamos com o tempo que já acabou, mas já que a galera está pedindo, quem tem alguma pergunta para fazer? É bom que esse lado a gente não foi ainda, né? Obrigado, boa tarde. Meu nome é Pedro. Beleza, Pedro? Eu queria fazer uma pergunta que fizeram ontem pro Sardinho. Se você Meu tivesse irmão. que tirar todos os suplementos e ficar só um, qual deles seria para você? Com Mais certeza um importante, pote né? de proteína. Qual? Um pote de proteína. Que um whey, por exemplo, ou outra fonte proteica, né? Porque hoje nós estamos com uma questão com o whey, custo. O custo da proteína, do soro do leite está alto. Então nós temos que ter uma visão também de que o mais importante é o aminograma. Muitas vezes uma combinação de uma proteína isolada de arroz com proteína isolada de ervilha já nos traz um bom aminograma. Mas sem dúvida alguma eu carregaria um pote de proteínas. Mas aí tem essa visão. A gente pode, eu não consigo mais chamar um pote de whey de suplemento. Para mim é um alimento em pó. Se eu ignorar o alimento em pó proteico, eu ficaria com a creatina. Pelo tanto de possibilidades que ela tem de uso, seja para performance esportiva, cognitiva, sensibilidade insulínica para um diabético, saúde óssea. Cada dia nós temos mais benefícios desse suplemento. É o suplemento da família, né? Quer fazer pergunta, Claudinha? Oh, que Eu não honra. sei dizer não para Que você, bom ter você aqui. Claudinha. Rodolfo, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Arnold South America. Todo meu. Seja bem-vindo aqui no Arnold Talks. Infelizmente não deu para eu fazer a entrevista com você, mas eu quero fazer uma pergunta. Você falou agora, né, que o whey é um suplemento mais importante, mas o que você acha da creatina, que tem vários estudos científicos, principalmente no caso da longevidade? A creatina. Então, até complementando o que eu acabei de dizer, né? A creatina ainda ela é muito conhecida no sentido esportivo. E o tanto que a gente lutou na época, 2006, 2007, quem é mais jovem talvez nem saiba disso, a creatina foi proibida no Brasil e já era mais que comprovada a sua eficácia no esporte.
Hoje, graças a Deus, encontramos com facilidade a creatina e temos aplicabilidades clínicas, onde, pensando em sarcopenia, perda de massa muscular devido ao envelhecimento, ela pode ser um dos grandes alicerces, ela pode ser usada no diabético, ela pode ser usada pensando na prevenção de osteoporose. Então, são tantos benefícios onde, dentro de uma casa, o adolescente, o pai, a avó, todos eles podem usar a creatina. E até uma dica, para quem gosta muito de suplementação alimentar, o público que mais precisa de suplemento é o idoso. O idoso, devido à resistência anabólica, a maiores dificuldades de absorções intestinais e até, claro, devido a algumas patologias decorrentes da idade, é o público que mais se beneficia com a suplementação. E, Cláudia, a gente que treina lá desde muito tempo, nós vemos hoje as nossas referências que estão ali com mais de 60 anos e praticam esse estilo de vida há 40 anos, super saudáveis, gozando aí de uma saúde maravilhosa. Então hoje não é mais apenas ler artigo científico, a gente vê realmente o benefício de alguém que tem uma vida dedicada à prática de musculação associada com uma gestão de suplementos que lá atrás as pessoas olhavam, será que isso aí não faz mal? Faz muito bem, desde que muito bem aplicado. Acho que a grande questão do suplemento é financeira. É cada pessoa observar a sua maior necessidade para fazer o seu aporte financeiro naquilo que precisa. Porque muitas pessoas usam suplementos inadequados e colocam, não que vai se fazer mal à saúde, mas joga dinheiro fora. Poderia pegar esse dinheiro e aplicar melhor um determinado produto. Então, eu poderia, se eu não tenho recurso financeiro, tirar a creatina de outro alimento? Pela alimentação, a gente tem essa dificuldade com relação à ingestão de creatina, principalmente se a pessoa não comer muita carne. O vegetariano é aquele que mais se beneficia da suplementação com creatina, porque não ingere carnes. Então a gente não consegue ingerir 3 a 5 gramas por dia de creatina por meio da alimentação. Então é muito fácil a gente falar que o suplemento é só quando a gente não consegue obter pela alimentação. Mas algumas substâncias, a creatina é uma delas, a gente não consegue por meio da alimentação natural, por melhor que ela seja. Então aí é uma suplementação que se torna necessária. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Sabe o quanto que eu te admiro. E eu também a você. A recíproca é a mesma. Obrigado. Obrigada, Claudinha. Obrigada a todos que perguntaram, obrigada a todos que nos assistiram aqui. Todas as nossas conversas estão disponíveis no Arnold TV. Quem quiser assistir ao vivo ou não, as de ontem ou depois, estão lá, só se cadastrar, tá, gente? E obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço. E para finalizar, pessoal, aproveitando aqui que boa parte de vocês são nutricionistas, quando eu comecei não existia nada disso. Olha o tamanho que está essa área. Eu fiz um grãozinho de areia junto com tantos outros profissionais que cada um se esforçando nos últimos 20 anos. Isso aqui hoje é uma realidade. Então, vocês que estão se formando agora, peguem isso e daqui 20 anos tripliquem, quadrupliquem isso aqui de tamanho. E quando a gente ama aquilo que a gente faz, realmente a gente olha isso e se sente fazendo parte de uma estrutura tão grande, de um evento tão grandioso, é aquela sensação de dever cumprido. Então não vai ser a bolsa Chanel, não vai ser a Mercedes na garagem que vai ser o que mais vai brilhar os olhos de vocês. Vocês terem buscado um propósito e fazer parte de algo tão grandioso como isso que nós vemos aqui hoje. Então, acreditem nos seus sonhos e estejam aqui sempre do nosso lado. Não existe melhor profissional, não existe aquele que domina, não. É todo mundo junto em busca daquilo que realmente sonha. Obrigado, pessoal. Obrigada a você.